Estou aqui com meu amigo Rodrigo Rara. Rodrigo é pré-candidato a vereador em Salvador pelo Partido Novo e vai contar um pouco da vida dele aqui. Para começar, né, Rodrigo, vamos contar um pouco dessa trajetória, essa trajetória não tão longa assim, mas bastante intensa, que é o que vale. Com certeza. Aurélio, primeiro agradecer imensamente a oportunidade de conversar com você. Você que é uma mente, uma das melhores cabeças mesmo da direita baiana, uma figura que vem se destacando aí tanto pelos seus livros, quanto pelos seus podcasts, quanto pela sua participação mesmo na cena cultural. Você que é conselheiro estadual de cultura, enfim, você que tem uma trajetória muito bacana, né? E que eu acho que eu sou muito próximo de você nesse sentido, porque a gente é participativo, não é verdade? Dos nossos órgãos, das nossas espaços de representação. A gente acredita que é importante que a gente intervenha, que a gente haja. E eu acho que você é um cara que segue muito esse modelo, né? Imagine, na área da cultura, o cara ser simplesmente conselheiro estadual de cultura. Não, Poxa, o meu mandato terminou ano passado, mas foram 8 anos de conselheiro. 8 anos, pronto, Mas, perfeito. mas, mas continuo na área, né? Continuo participando e isso também me dá a oportunidade de dialogar com todas as forças de esquerda, de todo mundo. Que eu acho que o diálogo tem que ser civilizado com todo mundo e é aquela coisa, né? Todo mundo te respeita. Quando você tem uma postura, aliás, quando a gente tem postura, você é mais respeitado do que quando não tem. Quando o Com cara não certeza. sabe o que você é, mas aquele cara não é isso, nem aquilo, não sei. Você tem posições definidas, algumas pessoas vão gostar, outras não vão gostar. Você age com todos na melhor cortesia, acabou. Não tem o que discutir. Não tem o que discutir. O importante é focar nas ideias, né? O autor célebre, né, dentro do liberalismo, Ludwig von Mises, fala justamente de que somente ideias, né, iluminam a escuridão e não tem por outro caminho. Não cabe, né? Força física falar alto, não. O que é que você tem as ideias? E aí, quando você vocaliza as ideias certas e você vocaliza da maneira correta, não tenha dúvida nenhuma que ninguém vai ficar lhe hostilizando. Aí você falou de autor de direita, uma coisa que eu tenho muito clara, Rodrigo, eu não sei como é que você encara isso, a questão do chamado fogo amigo, porque eu sou de uma direita mais hard, né? Mas eu vejo a direita soft como, bom, é um aliado, né? A esquerda está do outro lado, o muro de Berlim, eles estão do lado de lá. A gente está do lado de cá, seja soft, seja hard. Então, acho que esse diálogo, quando eu digo hard, soft, no Brasil, a gente tem a sorte, e a gente estava debatendo isso com o Pedro Mexia, com o Nelson Acha esses dias, nós temos a sorte de ter uma direita que, seja qual for, ela é em princípio liberal, ela até li uma crítica de esquerda a isso, né, que ela é self-made man, ela liberal em economia, ela reconhece os princípios liberais em economia, né? Isso eu acho que e isso e a esquerda brasileira, por outro lado, ao contrário da esquerda europeia, ela é extremamente refratária a qualquer ideia liberal em economia. Inclusive, né, tem esse fetiche, né, de se privatizar o Banco do Brasil, acaba o país, né? Tipo assim, eu não sei o que o Banco do Brasil ser estatal ajuda a causa esquerdista. Ajuda a causa dos sindicalistas esquerdistas. Agora, fora isso, eu não consigo entender como isso faz a revolução. Você consegue entender por que o Banco do Brasil estatal ajuda a revolução socialista no Brasil? Ajuda a esquerda? A resposta está dada por você, Aurélio. As pessoas de esquerda, elas dizem monopolizar, né, as virtudes da política, então a honestidade, dizem monopolizar a capacidade de lidar com a ciência, dizem monopolizar o cuidado com os mais pobres, né? Isso é clássico no Brasil, né? O cuidado com os mais pobres é basicamente uma instituição, veja só, estatizada ou privatizada, dependendo do ponto, pela esquerda. Né? E não me surpreende realmente essa postura. Se você olhar bem na história, você vai encontrar diversos exemplos de que, na verdade, a esquerda, do ponto de vista político, é nada menos do que a expressão de corporações. Né? Quando você olha, por exemplo, para dentro, bota uma lupa na Revolução Comunista, por exemplo, você vê lá uma série de palavreados, de dialética próprias, né, do viés marxista, mas o que você vê de fundo são corporações militares, corporações sindicais controlando todo o Estado.
né? Então não me surpreende. Na verdade, a esquerda ela defende no Brasil o que é de mais atrasado. O que é de mais atrasado. Né? Naquela brincadeira, na estratificação, né, ideológica de Weber, né, a esquerda no Brasil seria conservadora, né, e a direita reformista, né, porque a esquerda no Brasil ela busca conservar as instituições. E que instituições são essas quando a gente olha, pega a lupa e coloca nos problemas brasileiros? É a instituição do estatismo, ou seja, da grande intervenção do Estado na iniciativa privada. É a conservação da paralisação da iniciativa privada frente ao Estado, nas relações trabalhistas. Você verifica também, dentro dessa mesma esquerda, né, um controle quase que total, né, uma conservação, né, de quase total, né, da vida cultural, né? Veja só, né, a esquerda ela se você procura um investimento para um livro de direito, aí você já passou por isso. Se você procura um investimento para um filme, para uma peça, né, você é rechaçado completamente, né? Veja alguns exemplos que, se você olhar bem, você encontra de cineastas que foram perseguidos, de escritores que foram perseguidos. Então, na verdade, a esquerda ela se sustenta como uma defesa de corporações, não como uma defesa do proletariado. Ele tem que largar disso, né? Porque isso aí faz parte do dialético delas, né? Do dialético da pessoa de esquerda. Não, defende o pobre. Mas não defende o pobre, você defende a corporação. Né? É extremamente dissociado da cultura popular. No Brasil, isso é. Eu entrevistava o Achille Basile, que é um poeta da Paraíba, muito interessante. Ele é professor de literatura na Rússia agora. Como a nossa academia ela é dissociada do pensamento popular, né? Ela não consegue captar o pensamento popular. Ela tem e isso vale para a questão cultural, né? Para a produção cultural também é muito distante da cultura popular, né? Ela não dialoga com a cultura popular. Ela faz uma caricatura da cultura popular muitas vezes, né? Isso é muito comum, fazer uma caricatura ou pegar determinados grupos e identificar aquilo com o tribalismo pós-modernista. Mas a cultura popular geral, essa cultura popular de massa, principalmente, os evangélicos, então, não se fala, né? Eles Existe gostam, né, de falar pelos preconceito. pobres, não dos pobres. É, Entende? Tipo, ele gosta de falar pelos pobres. Entendeu? E esses valores, os valores da população mais pobre, são manipulados do ponto de vista da imagética, né? Você vê, e aí é simples, é muito e simples não ver. corresponde aos verdadeiros valores, né? Os valores majoritários. Eu acho que um ponto interessante para se analisar esse cenário é o que nós sofremos, né, nas eleições anteriores a 2018, em que o PT, né, até na eleição de 2018, o PT conformava um grande apoio popular no Nordeste, né, em razão de políticas assistencialistas, ponto. Razão de políticas assistencialistas. Era um apoio conservador. Eu lembro que eu estava com o Carlos. Tinha passado a eleição de 2014, o Dilma tinha ganhado o segundo turno, e eu estava com o Carlos Andreassa aqui na. E a gente foi para Cachoeira. Aí, Carlos Andreassa, você conhece, é uma pessoa que você, eu acho que admira, né? E, Demais. então ele disse assim: Aurélio, quer ver que esse voto em Dilma aqui foi conservador? E aí ele começou a conversar com as pessoas na rua e me mostrava quanto aquelas pessoas tinham um raciocínio conservador para votar em Dilma. Não era um raciocínio Conservador revolucionário. no viés de Weber, que eu acabei de falar, né? De manter o poder, manter no poder, Não, né? não, o povo. Ele estava falando do povo, o De eleitor. tradição, de valor. Valor É, conservador. exatamente. O povo Não, não. não há O dúvida. Olha povo não. só. O povo simples do Nordeste não votou em Dilma para fazer a pauta pós-modernista, para criar uma nova família, nada disso. Ele manteve para manter um tipo de estrutura de assistência, de coisa que era interessante manter. Né? E você verifica, esse é o meu ponto. Eu não estou discutindo do ponto de vista de valores, eu estou trazendo do ponto de vista eleitoral, né? Tentando verter do ponto de vista eleitoral. Você verifica um apoio acentuado ao PT durante todas as eleições presidenciais a partir de 2002. Mas quando você olha, e aí é que eu digo, a gente pode ficar muito bem no debate superficial, a gente pode ficar aqui no debate superficial por horas, Aurélio, você sabe disso. Mas o ponto que para mim é central é o seguinte: quando você coloca a lupa
você vê que o Nordeste só voltou no rompimento de uma linha política, né? Nas eleições de 2002, quando mudou o voto de FHC, que venceu com ampla margem em 98, e aí votou em Lula. Lembrando, FHC abandonou o candidato dele na época, né? Serra, abandonou. E o Nordeste votou, digamos que numa renovação política. Antes disso, foi naquela virada do MDB nas eleições de 80. Né? Você deve. Aquela que Valdir Pires venceu Antônio Carlos e tantos outros resultados. Fora isso, o Nordeste sempre foi espaço da conservação de poder. E não é somente da conservação do ponto de vista de valores conservadores. Né? Eu sei que o povo mais pobre é um povo que são pessoas mais conservadoras. Né? Isso aí é uma coisa, é um dado até acadêmico. Né? A academia, E porque precisa, o meu estudo em cima disso, Rodrigo, é de que os pobres eles têm uma necessidade maior de ter esses valores conservadores, porque eles estão mais diretamente ameaçados. É muito fácil você ter valores assim, super de vanguarda, você protegido no seu condomínio de luxo na Zona Sul. É muito mais cômodo, né? Você não tem isso ameaçado por uma série de questões práticas, né? Um ambiente mais difícil. Então você tem que conservar melhor, você tem que entrar num sistema de conservação de valores, até por proteção, porque é muito mais difícil se proteger num ambiente em que os pobres vivem, né? Um ambiente mais comunitário, a comunidade está mais presente, as pessoas têm que conviver mais, e é natural que façam, né? E nesses ambientes tem isso também. Esse é um aspecto. É isso. É um bom ponto, Aurélio. Mas veja, eu não tento analisar desse ponto de vista pelo seguinte. Existe uma forte discussão, né, da participação, por exemplo, das igrejas neopentecostais na formação política, né, na formação de ideias das pessoas mais pobres. Existe uma forte discussão da separação do divórcio. Eu acho positiva, né? Eu acho, no geral, se eu analiso a história religiosa do Brasil, você sabe que eu também estudo muito a questão teológica, religiosa e tal, né? O arminianismo, que entrou no Brasil muito forte a partir da década de 1960, que é justamente quando é aquela coisa que o Pondé diz, né? A teologia da libertação fez a opção preferencial pelos pobres, e os pobres fizeram a opção preferencial pelo neopentecostalismo. Uma coisa, o fenômeno vem junto. Olha, se você me perguntar, você acha que as igrejas evangélicas desempenham um papel importante entre as classes mais pobres? Eu vou dizer que sem a menor dúvida. E positivo, na média da soma, positiva. Os projetos sociais, é positivo. A mentalidade de prosperidade, né? Pouquíssimos lugares. Não, a mentalidade de ensinar a ler, ensinar a escrever, incentivar a leitura. Sociais, né? As escolas bíblicas, né? Que você deve também. Escolas bíblicas. Tem uma atuação nesse ponto. Tem a atuação da rede de profissão, que a Igreja Católica também possui, mas a Igreja Evangélica acabou se enraizando, Não, e a Igreja Católica politizou muito isso com resultados, né? Ela antagonizou a maior parte do seu rebanho, porque o católico praticante, ele é naturalmente conservador, então ele não quer ir para a igreja e ter um discurso frontalmente contrário aos valores dele. Bom ponto também, mas eu quero dizer isso, eu acho que tem um papel fundamental. Mas o ponto que eu trago aqui, eu repito, é um ponto do ponto de vista de assistencialismo, de manutenção daqueles grupos no poder. Você verifica aí um período enorme de tempo que nós entregamos, que nós fomos geridos pelo carlismo. Depois, agora a gente está aqui, 16 anos, quase 16 anos, sobre o governo do PT, que é um governo, né, que não apresenta resultados positivos em nenhuma área. Nenhuma. Eu aponto uma área. Me aponte uma área. Aí eu digo, vamos discutir a respeito disso. Eu não vou discutir a questão do governo da Bahia, você sabe da minha amizade com o governador, então eu sempre preservo isso. Não entro nessa questão, todo mundo sabe disso, que eu não entro nesse debate. Não tem problema, mas o fato é que eu, pelo menos, não tenho amizade, eu posso pontuar um pouco. Eu quero dizer para você o seguinte,
É isso, para mim, essas estruturas de poder, e aí eu quero colidir essa história recente com uma pesquisa recente que mostrou pesquisa recentíssima, que mostrou uma ampliação da aprovação de Bolsonaro na região Nordeste. E não tem como eu separar esse aumento de aprovação do fato de o auxílio emergencial e o discurso em favor da economia que hoje sente, né? As pessoas sentem mais do que na época do início da crise, ter sido monopolizado e ter sido trabalhado pelo presidente Bolsonaro. Ponto. Então, para mim, a discussão é como nós, e aí para mim é esse o tema da nossa conversa e o tema da minha conversa sempre com todas as pessoas com quem eu converso, que é nós precisamos pegar esse estado, essa região que é tão geradora de pobreza e dar a ela condições, ambiente regulatório adequado, ambiente de ideias adequado para se tornar um gerador de riqueza e não de pobreza. Para que as pessoas sejam emancipadas. As pessoas sejam emancipadas. Essa semana eu peguei um dado que saiu no Poder 360 de que a Bahia tem menos trabalhadores em carteira assinada do que Santa Catarina. Sabe quantas pessoas moram em Santa Catarina? É porque, na verdade, esse menos dado, de 7 milhões. não, esse dado é muito importante que você está falando, da questão da carteira assinada. Por quê? Nós estamos nos batendo a tempo, isso é a direita inteira, tanto a conservadora quanto a liberal, mas eu reconheço que é liberal com mais ênfase, na questão dos encargos trabalhistas, que são excessivos no Brasil, e isso contribui para uma situação que nós estamos vivendo, principalmente de informalidade, você quer dizer, não, né? De informalidade, por quê? Porque o salário mínimo. Mas vamos lá. O salário mínimo. A taxa de informalidade. Deixa eu completar esse raciocínio, Rodrigo, que é muito importante. O salário mínimo está em muitas regiões e muitas atividades. Se você somar os encargos, ele está acima da produtividade. E se ele estiver acima da produtividade, você não vai assinar carteira e pronto, e acabou. Não vai assinar carteira. O cara vai trabalhar, então aquela coisa, mas não vai assinar carteira. Então, ou você ajusta na questão você não vai ajustar no salário. Ninguém quer que você reduza. Você nem pode reduzir salário mínimo. Ninguém está querendo reduzir salário mínimo. Não existe essa proposta na mesa. Agora, reduzir encargo é uma questão lógica. Não te parece uma questão lógica reduzir encargo? Não, sem dúvida, mas o meu ponto é o seguinte, eu concordo com você e discordo ao mesmo tempo. Por que concordo e discordo? Concordo que a taxa de informalidade ela é um diferencial importante, né? Ela é sentida mais em regiões mais pobres e em classes sociais mais pobres. Concordo com você que a informalidade é mais presente nessas regiões. Por quê? Porque a regulação do Estado ela é a regulação trabalhada num padrão que é acima do padrão que a gente acabou de conversar, do padrão de eficiência, né? Não tem um nome para isso, você acabou de utilizar produtividade. De produtividade, o índice de produtividade brasileiro. Não, porque só para trazer um dado. Porque nós liberais em economia sabemos que o trabalho é quanto valor ele agrega, não é aquela coisa da mais-valia. A gente sabe que o trabalho ele tem um determinado valor que ele agrega. E se ele não agrega valor, se ele não agrega a soma do salário mínimo mais o encargo, o cara não vai assinar carteira, aí vai para a informalidade, porque ele não atinge aquela produtividade. Mas vamos lá, voltando ao ponto que eu estava trazendo. Eu concordo com esse dado que você trouxe, mas aí quando a gente vai colidir taxa de desocupação, ou seja, não somente as pessoas que estão desempregadas, mas as pessoas que também não possuem ocupação. E aí não estou falando de chamando as pessoas de desocupadas, não estou falando disso não, estou utilizando o termo do IBGE. O termo do IBGE. Sim, mas aí, informa que nossa taxa de desocupação da região metropolitana de Salvador é a maior do Brasil, e a de Salvador é a segunda do Brasil. Então, me parece que existe um indicativo forte de que o problema, Aurélio, não é somente o fato de algumas pessoas estarem excluídas do regramento normativo por esse regramento normativo ser elitista. Eu concordo com você. Mas porque as pessoas não têm emprego, não têm fonte de geração de renda. Você entende o ponto? Aí é produtividade geral dos fatores. Que a gente confunde muito produtividade geral da mão de obra, que é o primeiro fator, aquele fator da informalidade, ele é ligado à produtividade da mão de obra, quanto aquela mão de obra produz. E existe a produtividade geral dos fatores. Quando a produtividade geral dos fatores é baixa, e na Bahia ela é muito baixa,
ela é muito baixa mesmo. Então você vai ter esse índice de desocupação alto e o nível de renda de mercado muito baixo também. Isso acontece nos países mais pobres do mundo. Se você for para Bangladesh, acontece. Se você for para boa parte dos países africanos, asiáticos, inclusive da América Olha, Latina aqui, acontece. Por quê? Porque a produtividade geral dos fatores é muito baixa. A produtividade geral dos fatores é dada, por exemplo, pela questão de você obrigar a ter empregos inúteis, isso gera baixa na produtividade geral dos fatores, problemas de infraestrutura, problemas de logística, problemas de vamos lá, educação. Aurélio. Acho que está vendo uma confusão aí. A desocupação é diferente de desemprego. Quer Então, dizer, veja, eu não estou falando de desemprego. Salvador sempre não, foi a não, capital do não, não. desemprego. Eu não estou falando de Salvador sempre emprego. foi a capital do desemprego. Mas desocupação é a maior taxa da história. Sim, Desocupação. Aurélio, as pessoas mais pobres, elas podem não ter o trabalho, né? Um emprego de carteira assinada, seja lá como porteiro, ou empregada, ou cozinheira, ou contador, entendeu? Não, pode até não ter isso, não estou falando disso. Eu estou falando que as pessoas mais pobres sempre tiveram a venda de matéria de comércio ambulante, sempre tiveram venda em feiras, sim, participação, né? Venda de feiras, isso tinha, pescado. era assim, Tipo, existem outras formas, é isso que eu estou dizendo. sim, Eu acho que a gente ficar com a sim, cabeça presa, não, não, mas a taxa de desemprego sempre foi alta. E aí eu concordo que a justificativa maior seja justamente a da regulamentação, que ela valoriza apenas a parte mais alta dos trabalhadores, né? sim. Não é a super alta, mas a mais alta dos trabalhadores, né? Trabalhador de carteira assinada no Brasil, às vezes parece meio louco falar isso, mas é um privilégio, né? É um privilégio que Então, reúne algumas pessoas, imagina o né? servidor público, né? O servidor público está lá em cima, né? É Imagine. impressionante. Quando a gente fala de casta do servidor público, é isso, né? A gente não está falando da É. merendeira. Algumas pessoas confundem. Quem está falando da merendeira é de professor. Não, a gente está falando da Não, alta. mas aí que Mas tá. nesse caso específico, eu Mas estou a tratando aqui merendeira de. não era para ser concursada, né? Começo com Não, Z. sem dúvida, sem dúvida, Não é sem carreira dúvida. de Estava Estado. tratando o caso de pessoas que É. eventualmente são Não é, concursadas não é e nada ganham contra a merendeira, é contra você pegar o o cargo de modelo. merendeira, Não, o é o modelo, modelo. claro. Mas, entendeu? Então, Aurélio, então, meu ponto é de que nós não estamos gerando renda. A geração de renda, ela não está acontecendo nem na via formal, nem na via informal. Né? A gente tem uma realidade aí de pessoas desempregadas e desocupadas. Né? Eu imagino, alguma pesquisa vai ser feita aí pelos próximos meses, de que a nossa população vai empobrecer demais, sobretudo quando rarear o auxílio emergencial. Né? Eu acho que vai escassear os recursos de uma maneira muito dramática. Né? A cidade já é ruim em gerar renda, vai se tornar ainda pior. Eu não tenho dúvida disso. E esse, para mim, é um problema central da cidade. Né? Quando a gente fala de desemprego, eu estou falando de desemprego, desocupação, estou falando da falta de educação financeira, de gerir suas próprias finanças pessoais, por não ter recurso para gerir suas próprias finanças, da falta de empreendedorismo na grade. O povo baiano é um povo extremamente empreendedor, velho. Extremamente empreendedor. A população brasileira, a população do Nordeste, os Eu sei nordestinos, disso, é a histórico. população. É histórico, Salvador Hã? principalmente, é histórico. É histórico, Salvador. Histórico, É. histórico, Eu tava, histórico, tava falando. histórico. Delmiro Gouveia. Eu Você tô, pode um dia falar sobre ele. deixa eu Delmiro fazer. Gouveia. Deixa eu fazer um pouco de propaganda. Estou fazendo a série, você até tem acompanhado a história de Salvador no meu canal no Perfeito, certo. YouTube. E um dos episódios eu contava como era a atividade econômica em 1849. Aí eu mostrava a quantidade que você tinha em relação à população de comércios, de empreendedores, de ambulantes. Era uma Me coisa passe, incrível, o pessoal me muito. passe essa em especial para dar uma olhada, É, inclusive é, é o depois. Almanac de 1949 que eu tenho, uma obra rara que eu consegui, e aí eu fiz uma compilação lá do Almanac, eu tenho um Almanac que eu posso te emprestar, das atividades econômicas realizadas e por quem. Na época a população era escassa, eles podiam até nominar boa parte deles, mas é um comerciante e tal, enfim. É muito interessante você ver o empreendedorismo. João José Reis, que é um autor de esquerda também, mas é um historiador Sim. respeitadíssimo, ele conta muito dessa Salvador do século XIX, o quanto ela era ativa, né? E depois você também tem um exemplo que você levantou esses dias, que eu lembro, que eu acho lindo, Luiz Tarquínio, né? Aquele empreendedorismo pardo, negro que a Cidade gente teve baixa, meu aqui. amigo. É, Cidade baixa. É é, cidade baixa. Entendeu? Então, como, a gente tem que se perguntar, Aurélio, o que aconteceu? Onde a gente errou? Entendeu? Quando é que nesse caminho de Luiz Tarquínio, de Delmiro Gouveia,
né? Mais recentemente, Manuel Branco, né? Aquele grupo cearense. M. Dias Branco. Dias Branco, né? É. Manuel Dias Branco. Quando é que nesse caminho, né, de prosperidade que a gente trilhava, entendeu? Nesses momentos, como é que aconteceu? O que aconteceu nesse caminho que a gente se transformou de uma região com vários empreendedores? E aí, se você entra no interior da Bahia, se você entra no interior do Nordeste, você vai ver empreendedores também. Você vai ver pessoas criando cabra, você vai ver propriedades de fundo de pasto, né? Utilizar assim, propriedade de fundo de pasto. Você vai ver uma série de pessoas ali vivendo a vida, ganhando a vida de uma maneira autônoma, forte, gerando renda, entendeu? E a gente tem que se perguntar onde é que nesse caminho que a gente desandou, velho. Onde a gente desandou. Como é que a gente se transformou nessa nação de empreendedores numa nação de pessoas, entendeu? E aqui eu não estou criticando o auxílio emergencial, estou criticando a situação do nosso povo para precisar tanto de um auxílio emergencial, né? De um Lógico, auxílio, né? né, Eu sei que governamental. você como um liberal é a favor do renda mínima. Renda mínima, Claro. a renda mínima ela é uma resposta liberal e uma Renda boa resposta. mínima, veja, a renda mínima Renda pode. básica. Pode ser renda básica. Exatamente. Renda A renda básica. mínima ela pode sugerir que todos nós recebamos, né, Ah, um não, valor. não, é. O correto é renda básica. Renda básica, né? Renda A pessoa básica. É. não vai ter ninguém que Não, ganhe menos. é uma coisa para os. É algo voltado aos ineptos permanentes e aos circunstancialmente necessitados. Reagan tem uma frase maravilhosa que é: vamos dar trabalho a quem precisa e a quem pode, perdão, e vamos proteger quem não pode trabalhar. Exato. Eu acho que existe uma discussão muito grande nisso dentro do liberalismo, mas eu acho que faz muito sentido na minha cabeça. Não, Faz muito sentido. e para Dá remeter. trabalho a todo mundo que pode trabalhar É, e realmente quem puder trabalhar, a gente tem que apoiar de algum jeito. e remeter ao empoderamento, o termo original empoderamento, em inglês, de 200 anos atrás, com Hannah More, com William Wilberforce, empoderar as pessoas. Ou seja, educação. Educação empodera as pessoas. Né? Perfeito. Empodera os mais pobres e tal, porque isso é empoderar. Foi aí que surgiu o termo, né? É você dar a melhor educação para essas pessoas, para que elas possam realmente existir uma igualdade a partida. Porque a igualdade a partida só existe se você tiver uma boa educação. Uma das coisas que a gente viu nesse trabalho, eu e o Túlio, pelos bairros de Salvador, é como você tem comunidades muito pobres que mesmo assim sustentam escolas privadas com um esforço terrível dos pais para poder dar uma educação melhor para os seus filhos, porque eles sabem que a Às escola vezes tem privada é escola melhor. privada, meu amigo. Às vezes é a tia que cuida. Sim, não, mas a gente viu na periferia de Salvador, em comunidades pobres, escolas privadas funcionando, mantida pelo esforço dos pais. Se nós pudéssemos levar voucher, por exemplo, para essa comunidade, isso seria uma revolução. Com certeza. Com certeza absoluta. É, Com porque, certeza absoluta. Então você verifica, na verdade, que existe uma vontade muito grande de vencer do nosso povo, entendeu? O nosso povo quer vencer, entendeu? Mas muitas vezes faltam oportunidades e eu achei excelente a sua referência, Aurélio, porque eu sou liberal clássico, não chego a um viés anarcocapitalista, eu acho que o Estado tem uma função, né, de existir. E tem um ponto para mim que para mim é fundamental, né, que é essa lógica que eu nunca vi. Se você achou, por favor, me passe essa lógica, né? Que alguns defendem, algumas pessoas da esquerda acusam nós de direita de defendermos uma coisa chamada meritocracia. Né? E a lógica que as pessoas acusam a nós, né, dizer, não, vocês estão nem aí, vocês acham que uma pessoa miserável tem a mesma capacidade de prosperar que uma pessoa rica. Não, eu não conheço um autor de direita que fale isso. Olha. Não pelo conheço contrário, um. pelo contrário. Todos falam de que é preciso criar algum tipo de ponto de partida. Todos falam. Ninguém diz, olha, deixa como o estado da natureza. Até porque, Aurélio, se a gente for lembrar bem do estado da natureza lá de Heródoto, entendeu? Você vai ver o que? A Grécia, alguns gregos subindo e descendo regiões montanhosas, com pouca capacidade de agricultura, levando os cabritos, umas cabras, e aí você... Esse é o estado da natureza, né? Esse é o estado de natureza. Né? Digamos assim, da lei da escassez, né? A lei da escassez é essa. E o, Então, próximo, tá o próximo passo da natureza, que eu sempre digo nos meus livros, é a escravatura. Né? Quando você passa esse primeiro estágio da subsistência, você vai para a escravatura. Na guerra, né?
Do Não, ponto de vista histórico, né? não, ponto de vista histórico, isso é histórico. Né? Porque você, em vez de empoderar aquela pessoa, é mais fácil você escravizá-la. É isso que acontece. Você só empodera. Aquela coisa dos gladiadores romanos era bem exemplo disso, né? Os gladiadores eram uma elite, mas era uma elite escrava. Até a elite do serviço público no Império Romano era escrava, porque eles só confiavam se fosse escrava. Então, Roma encerrou a sua história com mais de 80% da população escrava. então, Roma, o porque, Império Romano porque encerrou com mais. é o modelo que eles vão adaptar. Aí vão encontrar de novo germânicos, de novo, cai de novo para subsistência. Uma pessoa produz de comer para outra pessoa, ou para a mesma pessoa, né? Quer dizer, não, a subsistência é um negócio. E eu digo que nós no Brasil, nós atrasamos a nossa economia. Nós éramos um país rico em 1650. Salvador era uma cidade riquíssima em 1650, em termos globais, era riquíssima. Impressionante a riqueza relativa de Salvador em 1650. Mas aí a gente foi para o interior e deixou aquela população lá. Tem o problema da continentalidade e eles ficaram como agregados nas fazendas. É aquela coisa de eu produzo para. Eles ficaram 300 anos lá parados, sem participar da economia, porque presos na subsistência. Agradeça, meu amigo, sabe a quem? A gente na escola bate palma, né? No Rio de Janeiro, aquele prefeito Pereira Passos, né? Aqui na Bahia, Joaquim Seabra, em outros países, né? Alguns Populismo. nomes assim clássicos. Hã? Populismo. Joaquim E, na Seabra. verdade, destruíram nossas cidades, Aurélio. Destruíram nossas cidades. Esse American Way of Life, né, que foi durante muitos anos o padrão de vida de nós ocidentais, é um tiro nas cidades, é um tiro de morte. O que acontece? Você deixa de sair de cidades extremamente constritas, extremamente eficientes. Extremamente eficientes. Por quê? Porque aqui está perto o posto de saúde, aqui está perto a escola, aqui tem cortiço, né? Aquela visão dos cortiços, né? Que é tão combatida nas escolas. Ou seja, prédios para pessoas pobres morarem. Prédios populares. Claro, Aí se mudou esse conceito e transformou, sabe o quê? Em vamos criar, né, territórios, vamos levar as pessoas para a natureza, vamos começar a ocupar o interior do país. E aí, meu amigo, não tem jeito, entendeu? Interior do país, em qualquer parte do mundo, se você for para Iowa, se você for para o cinturão de algodão, que você vai ver o quê? Estados com altíssima qualidade de vida e pouco povoados. Pouquíssimo. Pouco povoados. Por quê? Porque não precisa, porque a agricultura é eficiente, entendeu? A agricultura é eficiente. Existem alguns centros industriais, centros comerciais internamente. Você tem municípios no oeste da Bahia, você tem municípios no oeste da Bahia, a gente não precisa ir longe, com 20 mil habitantes, que produzem mais do que 100 municípios outros. Produz por 100 municípios, com 20 mil pessoas. E você tem, na região do semiárido, você tem municípios com 30 mil habitantes que não produzem nada, quase. Ele não tem alternativa econômica e ele não pode vir para a cidade porque a cidade não é convidativa. E aí acontece aquilo que a gente vê aqui em Salvador. A gente vê lugares como essas encostas, por exemplo, dos bairros, não precisa falar o nome dos bairros até para não constranger as pessoas, mas essas encostas dos bairros em torno da Jaqueira do Carneiro, ali na BR, aquilo ali é uma coisa que quando vem um estrangeiro, até João Pereira Coutinho veio comigo, olhou aquilo, disse, como é que permitem isso? Como é que submetem a população a isso? Pertíssimo do novo centro comercial da cidade. Pertíssimo. Pertíssimo, não é pertíssimo? Eu lembro do caso, eu estava lendo o caso do Marotinho, né? Hoje é novo Marotinho. Aquela população foi, em 1976, ela foi deslocada à força, né? Falou. É história. Aurélio, a gente fica discutindo, não, precisamos ter um período rígido, precisamos ter uma política urbana rígida, precisamos isso, aquilo outro. Quando a gente olha e bota a lupa, a gente descobre, sabe o quê? Que é o Estado que, quando derrubou para fazer grandes avenidas na região central, e derrubou, inclusive, prédios históricos, né? Inclusive aqui em Salvador. JJ Seabra derrubou tudo para fazer a Avenida 7, em 1912. Entendeu? E aí você tem essa política, né, de expansão, expansão de grandes avenidas no centro da cidade, e você tem a política de expulsão das pessoas pobres que moravam naquelas regiões, entendeu? Para as pontas, né? Para as pontas da cidade. E não estrutura o lugar que vai receber. Se você estruturar o lugar que vai receber, tá tudo bem.
Você Mas, pega. Aurélio, não faz sentido. Vou dizer para você que isso não faz sentido. Sabe por que não faz sentido, meu amigo? Porque a gente conversava até antes da gravação. A alocação de riquezas. Você vai construir uma escola num lugar onde vai ter pessoas, onde terão pessoas. Não, não Você vai dá. construir É, um metrô é onde o terão dirigismo. pessoas. Não. Você tem que orientar, Aurélio, o transporte, entendeu? Você tem que ter metrô central, né, na cidade, VLT, espraiando nos bairros. E você tem que ter prédios altos. Sim, É facilitar a absurdo dizer isso. verticalização. Facilitar a verticalização. A verticalização ela melhora a qualidade de vida. Verticalização. Algumas Isso das tá cidades, as cidades de maior qualidade de vida do mundo, como Melbourne, como Singapura, como Hong Kong, são altamente verticalizadas, porque a E aí sabe o que verticalização acontece? Eu aumenta vou os dizer o que espaços de acontece. circulação, melhora a produtividade geral e também o que você falou dos cortiços. Vamos permitir as habitações coletivas, sim, se as pessoas quiserem isso. Se as pessoas quiserem isso, é melhor do que você pegar e morar numa encosta a 30 quilômetros da cidade que você leva 3 horas para chegar no trabalho. E acredite, isso, a gente fala isso, as pessoas. Mas será que é isso mesmo? Isso se refere a mim? Se refere a você, meu amigo. Sabe por quê? Porque é você que mora em Estela Maris, você também demora 2 horas para chegar no seu trabalho. Entendeu? Ou você tem que acordar mais cedo, né, para se deslocar. Entendeu? Você que mora em Patamares, eu moro em Patamares, você tem que se deslocar. Entendeu? Então, se você tem. E aí é óbvio, né? Quem quiser pagar o preço, e aí não tem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum com isso. Aquela discussão, né, Aurélio, que existe muito nas cidades americanas, dos subúrbios, né? A gente fala subúrbio aqui no Brasil, é uma coisa, né? Mas nas cidades americanas, o subúrbio é a parte mais valorizada, porque é a parte mais tranquila, tal, não sei o quê. Sim. Aí tudo bem. Se você, Aurélio, quiser construir sua casa no subúrbio da cidade, longe, onde não tem escola, onde não tem transporte, tudo bem. Mas permita que as pessoas construam e verticalizem no centro da cidade, onde tem educação, onde tem emprego, onde tem qualidade de vida. Entendeu? Até porque se você não faz isso, sabe o que você acontece? E aí você sabe isso melhor do que eu. Acontece o que aconteceu há menos de 10, um pouco mais de 10 anos atrás com o PDDU João Henrique, que acabou abrindo a floresta toda da paralela, entendeu? Por quê? Para construir prédio. Por que construir prédio? Porque não tem condições de aumentar os prédios da região do centro comercial da cidade. Entendeu? Então você tem ali um bairro imenso, como Pernambués, que tem uma área ali ociosa, velho. Ali é ociosidade, amigo. As pessoas podiam morar bem, com saneamento básico, com escolas, com empregos, em prédios altos. Em prédios altos. E tudo bem. E aí tem estudo sobre isso, né? A pessoa vai dizer, mas quem vai comprar prédio alto no centro comercial da cidade vai ser rico, né? Mas é quando você vai ver a história, na verdade, o quê? Quando você vai ver a história, na verdade, você tá me ouvindo, velho? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tô te ouvindo É, totalmente. quando você vai ver a história, na verdade, você descobre de fundo, né? Que na verdade, tudo bem, o rico pode morar no primeiro prédio, né? E no segundo, e no terceiro, e no quarto, os prédios começam a se tornar acessíveis para as pessoas mais pobres. Começam a se tornar. Isso é dado, entendeu? Isso é Não, dado. lógico, você tem que desregulamentar o mercado imobiliário para que ele permita isso. Eu entrevistei aqui o Márcio Correia Campos, que você deve conhecer, é um professor Conversei fantástico. sobre ele a respeito desse assunto semana passada. A gente falou de quanto foi um avanço para Salvador, o IAPI, a gente sempre destaca o caso do IAPI, 1951, Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários, que construiu aquele conjunto, né, lá. As pessoas têm, aí você diz, mas é um caixote, é uma coisa mal feita, não sei o que e tal. Rapaz, eles passaram a ter um CEP, eles passaram a ter uma janela, eles passaram a ter uma dignidade, eles passaram a ter um asfalto na rua. Isso tudo faz diferença, né? Eu lembro quando o PT ganhou em 1988 em Porto Alegre, aí primeira experiência do orçamento participativo numa cidade grande. E aí subiram o Morro da Cruz, que era o morro mais pobre lá de Porto Alegre. E aí fizeram, vamos fazer orçamento participativo. Aí o pessoal lá, os caras tudo de óculos do PT, o pessoal era bem radical naquela época. O que vocês querem? Pessoal, queremos asfalto. Mas asfalto, né? O que vocês comem? Nós comemos poeira. A questão de ter a poeira e o barro afetava a dignidade das pessoas, porque elas chegavam sujas no trabalho. E aquilo afetava a dignidade delas. Você ter a qualidade de vida também nesse sentido. O que aconteceu, por exemplo, no caso do Marotim foi terrível. O Marotim era uma invasão de uma área de risco, realmente, que dava problema entre o São Caetano e a Fazenda Grande do Retiro, quem conhece ali, e foi deslocado.
ao lado de 7 de abril, para a chamada Fazenda 7 de abril, né? Antiga Fazenda 7 de abril. Mas sem que dar infraestrutura nenhuma, largou o povo lá, se virem. Um bairro exemplo disso, Aurélio, Jardim das Margaridas. É um bairro simples e que hoje tem muitas dificuldades, pessoas saindo de lá, êxodo forte da região. Por quê? Porque não tem serviços básicos, porque o transporte demora 1 hora para passar no ponto de ônibus, entendeu? Por quê? Porque você permitiu esse espraiamento da cidade, que na verdade não permitiu, você induziu. Você entende? Isso foi induzido, isso foi induzido. Isso foi induzido, sem dúvida. Então, o que a gente tem na história recente de Salvador, de você pegar e tirar as pessoas de um determinado lugar, como Vasco da Gama, como Andina, como vários lugares assim, e você jogar lá pro final do Miolo Norte, isso tem vários. Você pegou, por exemplo, a questão da invasão das Malvinas, que hoje é o bairro da Paz, você fez Fazenda Coutos com ele. Não podia fazer um negócio mais perto do que Fazenda Coutos para tirar o pessoal, já que queriam tirar o pessoal da. Que depois acabou não tirando, né? Acabou, porque estão lá. Enfim. Tem cada ideia. Os erros da URBS, da antiga urbanização e habitação. Excelente referência. A URBS que fez Cajazeiras, fez 7 de abril, fez coisas boas. Não vou dizer que Cajazeiras não tem seu lado bom do projeto. Olha, a gente não vai discutir nunca se é melhor uma pessoa morar na lama do que morar numa casa. Não vamos discutir isso. A gente concorda. Ou num apartamento, né? Ou num apartamento, desde que tenha infraestrutura e tal. Perfeito, exatamente. A gente está discutindo sobre isso. A gente está discutindo o seguinte. Vamos pensar de uma maneira eficiente? Vamos pensar... A gente não tem a opção apenas de ou a pessoa mora com o esgoto a céu aberto na porta, ou ela mora num prédio a 30 quilômetros do centro da cidade, do emprego, né? De onde tem o emprego, de onde tem a escola. Não, a gente está discutindo sobre isso. Né? A gente está discutindo sobre a maneira de racionalizar os gastos. Aí você tem um bairro, por exemplo, que é uniresidencial, às vezes um prédio de 2 andares no máximo, com um bairro, por exemplo, de Pernambués, com um bairro, por exemplo, do Nordeste de Amaralina, onde podíamos ter prédios que conseguiriam atender a centenas de famílias naquela região, e você não tem. E aí eu fico pensando, olha, isso não é um projeto, entendeu? Se na verdade a gente não está discutindo sobre a ineficiência do Estado, a gente está discutindo sobre um projeto do Estado. Porque ele, ao não dar, não entregar, não permitir com que pessoas mais simples tenham capacidade de ter sua posse de terra. Né? Isso aí. Você entrou no ponto fundamental. A experiência de Bogotá. A experiência de Bogotá é fantástica. E ela meu amigo, deixa eu dizer uma coisa. Abre a avenida. Vamos abrir a avenida e vamos legalizar tudo. Tira todo mundo de lá e manda pra casa do caramba, entendeu? Exatamente. Não é isso. A experiência de Bogotá é um pouco diferente. Vamos supor, eu tô falando do seguinte. Quando você tem, para terminar o meu raciocínio, antes de entrar na experiência de Bogotá, o que se faz para isso, na verdade, sabe para quê? Para quando tiver que ampliar estádio, quando tiver que abrir rua, quando tiver que ter alguma obra de interesse público urgente, entendeu? Essas pessoas sejam removidas de lá da maneira mais barata possível. E aí, óbvio, né? A gente sabe que isso acontece tanto do ponto de vista aqui, de um lado, dos empreendimentos imobiliários, quanto do ponto de vista do Estado também, obras do Estado, né? Então você verifica aí, na verdade, que existe uma política, talvez, que seja pensada nisso. Talvez seja uma política, não dar posse de terra, não dar título. Essa aqui, e que tem a ver com o cartorialismo também, né? As taxas de cartório são abusivas, né? Isso é uma coisa que tem que mudar. Nós temos que ter taxas de cartório que sejam compatíveis com a condição de quem está querendo legalizar o seu imóvel. Isso me parece excessivo. Entrando aqui no ponto de vista, no ponto polêmico, a gente tem que parar de... A gente tem que... quando me discutem aqui, não, você tem que parar de dar terra para indígena, é um termo que eu acho interessante do ponto de vista da direita, porque eu aplico também do ponto de vista das favelas, né? Eu fico pensando o seguinte, olha, velho, na verdade, quem tem que dar é a terra para o indígena, e não para a FUNAI. Entendeu? Mas para dar titulado, que ele faça o que ele quiser. Se ele quiser arrendar, é o que tem dito o presidente. Exatamente. Se ele quiser arrendar, como é nos Estados Unidos, as reservas indígenas dos Estados Unidos, o cara faz o que quiser. Se ele quiser produzir soja, ele vai produzir soja e tal. No Brasil, o que você quer é criar bolsões de improdutividade.
né? Bolsões improdutivas que é para boicotar a economia. Você tem um caso, por exemplo, Aurélio, e aí a gente vai entrar em outro assunto, né? Mas bora rapidinho nesse assunto e bora voltar. Os índios Caiapós, na região lá no Pará, eles ganham, um dado antigo mesmo, 14 milhões de reais por ano de royalties Sim, por causa da mineração. na mineração. Aí eu fico me perguntando, meu Deus do céu. E aí sabe o que acontece, Aurélio? Ao invés de se dar a posse, o título de propriedade para essas pessoas, sabe o que se dá? Se dá um arrendamento. Sim, é permitir o E aí sabe o arrendamento. que acontece? Sabe quem é o dono da terra? É o banco e o governo, não é a pessoa. A pessoa não pode vender. Na verdade, hoje até tem. Eu espero que o governo, na proposta nova, modifique isso. Mas na Minha Casa Minha Vida tinha cláusulas que impediam a venda da propriedade ganha. Sim, Faz sentido? que não é ganha, né? Não é ganha, ela tem um Ou seja, percentual na para verdade a participar. pessoa não ganha, perfeito. É. A pessoa não ganha, por exemplo, o terreno onde está a sua casa na favela. Ela não ganha um apartamento na UBS. Não, ela tá tudo devendo ao banco. Tá tudo ao banco Não, e ao governo. Uma ideia. E aí, quando você quer Vamos dar um vender, quando exemplo você quer prático. alugar, gerar riqueza, você não pode. Rodrigo, vamos dar um exemplo prático, para a gente entender, porque senão o povo não entende na prática. Nós precisaríamos ligar a Manuel Dias com a Juraci Magalhães. E seria uma obra para Salvador. Então seria uma boa obra para Salvador. Para melhorar o transporte, melhorar o tempo de deslocamento, aquela coisa toda. Como é que a gente poderia fazer isso? Se a gente fizesse como Bogotá. Você pega todo o conjunto Nordeste Amaralina, Vale das Pedrinhas, Chapada do Rio Vermelho, Santa Cruz e titula. Dá título de propriedade de cada casa ali, cada terreno, você dá a propriedade plena para todo mundo que está no complexo Nordeste Amaralina. Certo? Feito isso, faz o que fez na Estrada da Rainha, no caso da Via Expressa. Nós vamos passar uma avenida aqui. Quem tiver no caminho da avenida vai ser indenizado devidamente, certo? Com esse dinheiro de indenização a pessoa faz o que quiser. Se ela quiser comprar uma casa em outro lugar, ela compra. Se ela quiser, incentiva lá. Se alguém quiser construir um prédio aí na beira dessa nova avenida, construir um prédio dentro do próprio Nordeste Amaralina. E com isso você ia fazer o quê? Você ia melhorar muito o transporte interno do Nordeste, do complexo de Nordeste da Amaralina, ia atrair atividades econômicas de alto padrão para o Nordeste da Amaralina. Qual loja, qual shopping center não ia querer se instalar ali? Né? Como você tem lá em Cajazeira, você tem um shopping lá no meio da avenida, lá por quê? Porque é uma avenida. Tá aberta, tá? Tem circulação, as pessoas podem circular, tem uma facilidade de circulação. Você não vai botar um shopping hoje no Nordeste Amaralina, porque você só tem uma entrada, aquela coisa estreita, não dá para entrar ali. Então, a experiência de Bogotá é isso, você criar avenidas largas dentro de complexos que já existem, dentro de complexos existentes. Mas para isso você tem que legalizar tudo. O primeiro passo é legalizar, é dar posse e titulação da terra para todo mundo. Mas sabe por que não quer? Porque é melhor mandar a Condé pegar um trator, invadir e tirar e acabou. Entendeu? Como sempre foi a história de Salvador. A história de Salvador é Como isso. sempre foi a história de Salvador. E aí pega o que aconteceu. O Marotinho é um dos exemplos, né? A Boca do Rio foi formada, a parte de chamado aglomerado subnormal da Boca do Rio, a parte como é que chama? Ocupação espontânea, que não foi espontânea, né? Mas depois veio a ocupação espontânea, que eu não gosto de usar o termo favela, até porque ele é impreciso, né? Incorreto. Ele foi pessoal de Ondina, do alto do como é que se chamava aquele? Era um negócio que tinha em Ondina lá que tiraram, né? Removeram. Então você tem vários casos, o Marotinho, que virou o novo Marotinho, muitos casos de deslocamentos forçados, que mandaram as pessoas para longe, mandaram as pessoas sem infraestrutura, sem transporte. Isso realmente é muito negativo. O cara mora no Nordeste de Amaralina, pelo menos ele mora perto do centro, ele mora, entendeu? Ele está numa situação melhor. Agora, me permita, por que meus vizinhos aqui, um prédio um pouco mais aqui na frente, que eram proprietários de algumas casas, né? Ali ao lado logo ao lado do Parque de Pituaçu, né? Eles conseguiram vender seus terrenos e conseguir cada um 3 apartamentos, eram 3 vizinhos, cada um 3 apartamentos de um prédio de luxo aqui perto, né? Por que eles conseguiram fazer isso e a gente não consegue permitir com que essas pessoas tenham autonomia efetiva sobre seus próprios bens imóveis, para que eles possam negociar e vender os seus títulos de terra e até mesmo conseguindo um apartamento? Sim.
Não é 3? Bota 2. Eu tenho certeza Entendeu? eu tenho certeza que muita gente que A mora no Nordeste Amaralina, expectativa. se o Estado chegasse lá, ó, eu vou passar uma avenida aqui, eu vou te dar 300 mil pelo seu imóvel aqui. 300 mil, toma aqui. Eu Como acho. foi na Estrada da Rainha, foi assim. Muita gente que foi indenizada na Estrada da Rainha comprou seu apartamento. Tá Posso bem, né? fazer? Eu penso no ponto de vista do raciocínio político, Aurélio. Vamos imaginar de outra forma. Vamos imaginar primeiro a verticalização, porque a verticalização abre espaço. Claro. Você tem que desregulamentar. Essa questão Desregulamenta, aí a cidade vai explodir. essa exigência de recuo que se tem em Salvador é absurda. Você tem uma exigência de Gente, recuo é só para registrar, Aurélio, para as pessoas que porque estiverem ela é ouvindo, a burra, gente né? está falando aumento do gabarito da região, não é da orla de Salvador, não. Não é o Lavi, não. Não, Não não, não. é. Não. Não, a gente tá falando de centro comercial. Que aí não Tem. muda nada na sua vida nem na É minha. Se o prédio tem federação. 10 ou 20 andares, entendeu? Não Federação, muda por nada. exemplo, federação, você tem espaço para adensamento na federação, que a federação tem uma centralidade, o Calabara, o Alto das Pombas, Perfeita referência. enfim, Perfeita referência. você tem Essa região tem capacidade de adensamento. A região do o entorno do Engenho Sul Velho tem de uma alta Brotas, capacidade de adensamento. A região do Nordeste de Amaralina. O Nordeste de Amaralina é um ouro, minha gente. É é, um ouro, é um ouro, é um ouro. Entendeu? Pena que políticos ganham mais deixando aquela região empobrecida, sem título de propriedade, sem autonomia, sempre precisando de político na porta da eleição, levando obra, levando corrimão, entendeu? Aí mantém essa população pobre, sendo que essa população tem um enorme ativo, que é a terra. é. Eles têm uma terra, uma E, região extremamente valorizada da cidade. e, Do outro lado, tem outro florestal, gente. Do outro lado, tem sim, Cagial, gente. não, e outro exemplo claro, por exemplo, quanto valeria um metro quadrado de Saramandaia? Se você permitisse fazer em Saramandaia isso. Saramandaia está no ponto mais nobre da cidade hoje, do ponto de vista do Centro Novo. É um dos lugares mais complicados. Perto do metrô. Sim, do lado do metrô, do lado Perto do metrô. do lado do shopping, do Entendeu? lado de tudo. Com a avenida larga na frente, com acesso para tudo. Então você permitir que essas pessoas tenham autonomia nesses lugares seria fantástico. E aí a gente pode meter o dedo também na ferida, viu, Aurélio? Pode meter o dedo na ferida. Os gabaritos de orla, os gabaritos de orla não. O coeficiente de aproveitamento, de construção, o coeficiente de construção da região do Caminho das Árvores, ele é flexível? Não, mas aí, ali existe, desde a Fundação Caminho das Árvores, eu acompanho a questão do Caminho das Árvores. A ideia do Odebrecht era fazer o unidomiciliar. Porque eles queriam um subúrbio dentro do centro, do novo Tudo centro. bem. Beleza. Mas acontece agora, quer fazer? Faça. Agora eu vou botar o IPTU lá em cima. Se você quer botar uma casa, ocupar um espaço desse, porque você está empatando o deslocamento de todo mundo. Você está encarecendo a vida de todo mundo. Você botar uma mansão, você ocupar 1.000 metros quadrados para botar uma casa, uma unidomiciliar, na região do Caminho das Árvores, você está empatando a cidade inteira. Então, beleza, quer colocar? Vamos permitir colocar. Vamos permitir colocar. Agora, você vai pagar IPTU, você vai pagar 50 mil por ano de IPTU. Se o nosso ouvinte, a essa altura do campeonato, não entendeu que casa no centro da cidade é um tiro no pé, ele tem que dar uma volta e entender o que a gente está conversando até aqui agora. Eu não estou dizendo para invadir propriedade privada, não. E eu nem acho, Aurélio, cá entre nós, não acho de fato que o IPTU precisa encarecer. Sabe o que eu acho que tem que acontecer? Eu acho que tem que acontecer a liberdade, sem o direito da vizinhança, à luz, a vento, o direito de que, se um quiser, e cá entre nós, as casas dessa região, elas permitem que isso aconteça. Se um quiser vender e construir um prédio, ele possa. Para mim, sempre a solução para mim. Liberdade. O cara quer morar. Eu quero morar. Para mim, a solução sempre é a liberdade. Eu quero morar numa casa silenciosa. Então, vai morar em Guarajuba. É ótimo. Excelente. Não precisa taxar. Vai morar em Guarajuba. Como você disse, vai morar no Flamengo. Entendeu? Não tem problema. E são regiões que têm condomínio. Aí, estas regiões, sim, não são condomínios privados à custa do bem público, né? Você tem até grandes condomínios nessa região, Aurélio, que são condomínios privados
e que atendem, porque graças ao pagamento de IPTU, atendem ao interesse público. Tem um caminho, por exemplo, caminho florestal, que fica ali na subida do que dá para o Parnambi, para o Horto, Rua Prado, Prado Valadares, eu acho. Sim, Prado Valadares. Tem um condomínio lá, tem alguns condomínios de casas lá. Mas você vê os condomínios de casa, são condomínios de fato. sim. Lá é o loteamento e os condôminos pagam seu IPTU, pagam o IPTU do condomínio, entendeu? Existe um preço por aquilo. Aqui no Caminho das Árvores não. O Caminho das Árvores são ruas públicas, asfaltadas com dinheiro público, que os moradores pagam o IPTU alto. Eles alegam que no começo eles assaltaram, mas depois também vai ter que ter manutenção, né? Depois a manutenção é nossa. E é aquela história, repito, a casa, quer morar numa casa, não tem problema. Você tem o direito de morar na casa, entendeu? Você quer continuar pagando seu IPTU, quer continuar prejudicando o resto da cidade, não tem problema, é seu direito. Né? Aquela história, né, das liberdades, né? Às vezes até é seu direito me atrapalhar, né? É sua liberdade me atrapalhar, mas tudo bem. Mas permita que seu vizinho construa um prédio de 20 andares. Aí sabe o que acontece, Aurélio, quando isso de 20 ocorre? não, de 50, né? Sabe no o Horto, que acontece? no Horto tem prédio de quase 50 andares. Qual é o problema? Alguém desvalorizou o Horto por causa dos prédios de 50 andares? Pelo contrário. Não, mas porque tem algumas pessoas que dizem, né, Aurélio, que não, mas se tem prédio alto do meu lado, isso prejudica a ventilação, prejudica o espelhamento do vidro, pode me prejudicar, eu perco. E é verdade, eu não estou dizendo que nada disso é mentira. Tudo é verdade. Mas eu perco a minha privacidade. Verdade, né? Perde a privacidade. Imagine, você tem aqui, você morava numa casa que todo mundo estava do mesmo ali tamanho, de mesmo coeficiente de construção, e você de uma hora para outra, você mora numa casa e que do lado tem o vizinho do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do Não, sexto. quem tá na Mas, sua, meu amigo, quem tá na sua não vai querer mudar. Quem tem seu privilégio não vai querer perder seu privilégio. Por exemplo, moro numa rua do Rio Vermelho com um gabarito baixíssimo. Tô achando ótimo. Pessoalmente, pessoalmente eu acho ótimo. Eu moro em casa, mas eu acho que eu tenho certeza, acho não, tenho certeza, entendeu? Que se o meu vizinho quiser construir uma casa de 20 andares, entendeu? Não existe em lugar nenhum, ainda que exista na lei, não existe do ponto de vista natural e lógico, em lugar nenhum, uma regra que diga não, você não pode, o seu vizinho não tem direito de vender a sua propriedade, porque você tem medo que alguém olhe para aqui para dentro da sua casa. Não tem isso, velho, não tem isso. Entendeu? Aí realmente, se dentro do seu ordenamento privado não existe direito à terra aérea, né? Não existe direito a. Sim. Não, eu tenho direito daqui até o céu. Aí é fácil, né? Não é fácil? Não, eu sei que você tem que adensar. Se o avião passar por cima de mim, meu amigo, eu quero que pague uma taxa de concessão. Não é assim, bicho. Não é assim. E o mercado imobiliário tem soluções para isso. A gente vê em Singapura as soluções criativas que fizeram para que houvesse prédios muito altos e se minimizasse essa questão da sombra, da questão da privacidade e tal. Existe hoje, você tem que ter tecnologia para isso também, né? Você pode incentivar a tecnologia, a inovação. Vamos fazer as coisas diferentes que dá para fazer. Só ter... Agora, massa, né, Aurélio? Eu não sei se você percebeu, mas nossa live acabou indo para um caminho totalmente diferente. Né? O caminho a urbanização de Salvador, que é um processo que eu tenho estudado cada vez mais, eu tenho me especializado nisso. Eu espero que as pessoas comecem a ter interesse nesse tema, é importante. Você tem feito um trabalho, Aurélio. Eu já te falei isso pessoalmente, privadamente. Já falei isso para Túlio, já falei isso para as pessoas de sua família, que eu adoro, sou amigo de todos. Quero dizer para você o seguinte, e aqui dizer para todo mundo que está nos escutando. O seu trabalho é um trabalho de altíssima relevância pública. Altíssima, não é alta. Você está pegando um trabalho que é envolvido lá na tese Caminho das Águas, daquela professora que eu esqueci o nome, você conhece bem. Tânia Fischer. Tânia Fischer. Você está pegando trabalhos acadêmicos feitos pela prefeitura e pela Fundação Luiz Eduardo Magalhães. Eu imagino que você deve estar bebendo dessas fontes. Não, desde a EPUX, tem muita coisa acadêmica feita sobre a história da evolução. E você está transformando, amigo, toda essa maluquice acadêmica em algo agradável de assistir e que permite que pessoas como eu, que são soteropolitanos apaixonados pela cidade, possam conhecer um pouco mais sobre essa cidade sem precisar ali gastar, sei lá, dias lendo um livro ou uma tese acadêmica. Então, realmente, você faz um trabalho excepcional.
E aí, Aurélio, me perdoe fazendo meu jabá, já fiz o seu, vou fazer o meu. PDDU flexível, flexibilização do PDDU, atualização do PDDU Sem para dúvida. atender às dinâmicas, né, de uma sociedade nova, de uma cidade nova, mais vibrante, que precisa se aglomerar mesmo. E aí não é aglomerar no sentido que a gente está utilizando na pandemia, mas aglomerar no sentido de é, ter uma maior verticalização, ter uma maior concentração de pessoas para que essas pessoas não fiquem andando quilômetros para ir chegar numa escola, para que elas fiquem andando outros quilômetros para ir para o transporte público, entendeu? E essa pauta é uma pauta que eu considero fundamental para o desenvolvimento da cidade, Não, entendeu? E é extremamente explicativa é, sobre por que nossa cidade é tão, e aí utilizando um termo que a esquerda adora e que é de fato, do ponto de vista espacial, pessoas que você vê terrenos sendo invadidos e continuamente invadidos aí para dar lugar a supermercado, né? Eu não vou entrar nesse debate durante muito tempo, vou apenas fazer essa provocação, você sabe do que eu estou falando. E, por outro lado, você tem pessoas que moram lá 30, 40, 50 anos que não têm direito a título de terra. Isso é um absurdo. Absurdo. sim, bom, foi bom te levar para esse debate, porque vamos entrar numa questão. Qualidade da representação pública, a gente falava isso antes de começar o programa. Tá? Quantos candidatos a vereador você tem em Salvador? Eu vejo isso com muita tristeza, que conhecem, sabem o que é PDDU, sabem o que é padrão construtivo, sabem o que é verticalização, sabem o que realmente cabe a um vereador fazer. Porque o papel de vereador, claro, a gente tem a nossa história, a nossa Câmara de Salvador, há 200 anos atrás ela podia tudo, ela administrava tudo. Hoje ela tem um poder bastante limitado em relação porque o Brasil houve uma concentração de poderes na União, depois nos estados, os municípios chegaram com muito pouco poder, e você tinha, antigamente a Câmara geria, não tinha prefeito, aí passou a ter prefeito, o prefeito passou a fechar cada vez mais poderes em si, isso tirou um pouco do poder e isso também piorou a representação, porque você não precisava de um vereador tão qualificado quanto você tinha 200 anos atrás, você tinha uma participação muito maior, porque o vereador tinha que ser qualificado pelas funções que exigiam isso dele. E era uma cidade também mais ciosa da necessidade disso, era um povo mais cioso disso. Nós perdemos, em Salvador nós regredimos muitas coisas. Mas então, isso que a gente está falando, foi bom ter descambado para esse assunto, para dizer, pô, quantos vereadores estão preparados? E aí você tem um trabalho também, que é um outro trabalho, que você tem se destacado até mais por isso, que é um trabalho que tem mais apelo popular, que é a de fiscalização das contas públicas. Eu acho isso fundamental, porque nós temos uma melhoria da produtividade geral dos fatores se o dinheiro é bem utilizado, se o gasto público é bem direcionado, se ele não é desviado, certo? Se ele é bem focado, e você deixa de atrair o malvado, o picareta, o ladrão, o mal intencionado, certo? Porque hoje ele é atraído para a vaga, para a representação, pela possibilidade de ter acesso a todo um sistema de corrupção, de desvio de dinheiro. E isso sustenta e mais, e financia campanhas eleitorais que a gente sabe também. E isso é muito triste, e isso piora a qualidade da representação, o povo depois fica revoltado com a representação que tem. E a gente vê na Câmara de Vereadores de Salvador ideias estúpidas e estapafúrdias e muitas vezes vindas dessa gente que está enfronhada nisso, né? Que procura essa representação para ter acesso a desvio de dinheiro público. Isso, Aurélio, não é respondido por mim, é respondido pelos debates que acontecem durante a discussão desses projetos. Procura o debate do PDDU, procura o debate da lei de regulamentação do Uber. Você vê, sabe o que, Aurélio? Sempre, isso é regra, os representantes das corporações, e aí os representantes das corporações imobiliárias, os representantes, né, de bairro, e aí o representante que, enfim, mora no caminho das árvores, o representante que precisa dos votos das pessoas em vulnerabilidade no Nordeste de Amaralina ou na Saramandaia, e as pessoas, e aí estão lá representados, lá é a nossa caixa de ressonância enquanto sociedade. E a gente vê lá os debates, fora essas manifestações, que são as manifestações corporativistas, a gente não acha um debate efetivo sobre coeficiente
de aproveitamento de terra, você não tem um debate efetivo sobre a utilização dos mananciais da cidade, você não tem um debate efetivo sobre as concessões dos parques públicos, você não tem um debate efetivo sobre a regularização da propriedade de terra na cidade, você não tem um debate efetivo sobre qual é o eixo econômico da cidade e aonde eu vou dar peso. Você não tem esse debate. Você não tem esse debate. E aí, quando você não tem esse debate, é óbvio, né? O vácuo vai ser ocupado por alguém. As corporações. As corporações. E, então, para mim, a qualidade da representação parlamentar em Salvador, sobretudo, é muito baixa. Você tem um parlamentar que foi eleito agora recentemente deputado estadual, recentemente não, mas há algum tempo deputado estadual, que, quando vereador, propôs a criminalização dos flanelinhas, sendo que o direito penal é matéria exclusiva do Congresso Nacional, né? Matéria de legislar, né? Matéria de legislar. Os flanelinhas já são criminalizados. Eu tô falando do ponto de vista do direito penal, né? Não, pior que ele mostrou um desconhecimento do direito penal, porque o flanelinha já é uma atividade legal. Crime, porque é considerado extorsão, né? Vamos lá, é isso, exatamente. Então, vamos lá. Porque ele já é, inclusive. O que ele tentou fazer, você está querendo dizer, né? O que ele tentou fazer. Primeiro ele o comportamento que ele tentou coibir era esse, não é isso que você quer dizer? Porque já é. Flanelinha só você aplicar a lei. Você só aplicar a lei. Isso, porque o que você fez em Salvador? Que já fez em Salvador lá atrás, a questão do flanelinha. Você fez a regulamentação disso. Depois, hoje é até difícil de fiscalizar. Mas funciona nos bairros nobres, funciona nas regiões centrais, que aquele guardador, né? O guardador sindicalizado. O Zona Azul, né? O Zona Azul sindicalizou o pessoal, tal, aquela coisa toda, formou associação, é associativo, e você torna. Porque é bom cobrar estacionamento. Eu acho que você tem que cobrar estacionamento até para tornar ele seletivo. Eu acho que o município. Cabe o município cobrar estacionamento. Você cobrar estacionamento, por exemplo, nos barris, é normal. Por quê? Porque a pessoa vai ali para acessar o centro. É uma busca por estacionamento, por vaga estacionamento. Mas o meu ponto, Aurélia, é só do ponto de vista técnico, porque, veja, não existe crime de flanelinha, existe crime de extorsão. Então, na verdade, ele pode até ter tentado coibir o crime de extorsão que já existe, mas, na verdade, o que ele colocou na lei era a criminalização do flanelinha. De todo então, qualquer. Mesmo aquele legalizado pela prefeitura. Na verdade, era flanelinha. A má técnica legislativa. Primeiro, Aurélio. Só. Completamente porque aí depois, você que é advogado, juridicamente alguém poderia alegar que o cara do sindicato lá do Zona Azul é flanelinha, para todos os efeitos. Meu amigo, na verdade, essa discussão ela não tem nenhuma relevância jurídica. Não, porque vereador não pode criar crimes. Não pode criar crime. Outra coisa, não, você falou em crime é o de menos. Entendeu? Então, o que eu vejo na Assembleia Legislativa da Bahia, absurdo na Assembleia Legislativa da Bahia, e na Câmara de Salvador um pouco menos, mas também, é querer interferir no direito econômico. A Constituição é clara, só a lei federal interfere no direito econômico. Nós não podemos interferir em direito econômico. Hoje eu vi um outdoor de um candidato, de um pré-candidato a vereador, não está escrito pré-candidato a vereador, porque não pode, dizendo que ele vai entrar com um projeto de indicação contra o telemarketing. Aonde? Na Câmara de Vereadores? A Câmara de Vereadores não pode legislar sobre telemarketing. Vamos lá, primeiro eu queria lhe pedir o seguinte, me passe uma foto desse outdoor, porque a gente vai representar na Justiça Eleitoral. Porque isso é prática de campanha não aceita. Então, pré-campanha... Não foi nem outdoor, foi busdoor. Tá em busdoor. Busdoor também não pode. Busdoor. É aquela coisa. O cara, vou fazer... Mas sim. Não, e mostra a ignorância completa. É péssimo isso. Esses são os nossos vereadores. Isso é uma enganação, gente. Você está enganando gente. Agora, a gente sabe, quem faz isso, a gente sabe porque eu conheço o caso, eu conheço as coisas por dentro, porque às vezes eu vejo também, a gente vê as coisas acontecerem. É o tipo de pessoa que quando você vai para uma conversa com ela, é aquela conversa da linguagem universal. É aquela conversa de quanto é que eu vou ganhar nisso, a gente pode ter uma licitação aqui, um negócio ali. E é isso que você tem fiscalizado, e é isso que eu admiro no seu trabalho. Eu queria que você falasse um pouco disso, dessa fiscalização que você tem exercido sobre o mau uso do dinheiro público. Sobre o desvio de dinheiro para enriquecer pessoas, vamos ser claros. Você pode ganhar dinheiro mesmo. As funções básicas de um vereador, né, as funções assim básicas, as funções prementes do vereador, é legislar e fiscalizar. Legislar, a gente legisla muito e mal no Brasil, em regra.
Né? Na Bahia são quase 10, na Bahia não, em Salvador são quase 10 mil normas, fora as federais e estaduais, que o empreendedor baiano, ou cidadão, são obrigados a conviver. Ou seja, quase 10 mil normas municipais acerca dos mais diferentes temas, que em tese, Aurélio, se nós descumprirmos, eu e você, nós podemos ser multados. A gente pode chegar aqui um fiscal bem informado, com uma lei, sei lá, da década de 90, uma lei ou um decreto de 70, que diz, olha, meu amigo, você não pode, sei lá, queimar E charuto mais, na Praça Castro e Alves. muitas delas, se for para a justiça, cai, porque é inconstitucional. A vontade que o legislador de Salvador tem de interferir na vida dos condomínios, na gestão dos condomínios, é absurda. Então, para que existe condomínio? Para que existe assembleia de condomínio? Agora você é obrigado a Convenção tudo. entre iguais, convenção entre indivíduos. A prefeitura quer intervir tudo, a lei, quer dizer, a lei, não é a Câmara mesmo, não é a prefeitura. A Câmara quer, não, vamos fazer, na boa intenção. Aconteceu no Rio, a Alerj aprovou aquela coisa absurda, de que você só pode funcionar a academia em condomínio se você tiver um professor de educação física. Imagina. Aí quando você vai procurar as corporações, elas adoram. Mas voltando ao ponto, Aurélio, então você tem uma cidade que legisla muito e mal, né? Todo ano a imprensa, na minha avaliação, faz um papel negativo sobre isso. Não é um papel desinformante, porque eu acho que a tarefa delas é informar, inclusive, isso. Mas, querendo ou não, esse caráter estimula o mau comportamento, que é de criar rankings de legislações, de quantos projetos foram propostos no ano. E aí você tem cidadãos, inclusive esse que eu me referi, do Flanelinha, que no primeiro, segundo dia de Mandato. legislatura apresenta 300 projetos. E se você procurar na internet 300 projetos, vereador, segundo, terceiro dia de legislatura, você vai encontrar o nome das pessoas Eu sei ali. quem é, tá. Todo mundo sabe. Quem tá no meio, Salvador, sabe quem é. A Entendeu? gente Então sabe você quem tem é. essa Eu, situação eu, eu, que é eu, mal que é estimulada de uma maneira negativa Eu por parte da gosto, imprensa. eu gosto em parte do ecumenismo da política na Bahia, porque eu gosto de ter boas relações com todas as pessoas. Mas eu não fico criticando as pessoas, eu fico criticando o que elas fazem, os erros que elas fazem. Eu não critico. Olha, velho, eu É, não é, tenho a sua finesse. não, mas Eu não tenho a sua finesse. nem a sua Então, função, né? Eu não sou candidato, você não sou pré-candidato, você é pré-candidato. Então veja bem, eu acho que você está indo na linha boa no sentido seguinte: discutir legislação com qualidade, o PDDU é um exemplo, tá? Padrão construtivo é um exemplo, código de obras, enfim. Essas questões, excesso de legislação, tudo isso estamos perfeitamente de acordo. E principalmente, vamos fiscalizar, vamos evitar o desvio de dinheiro público. Vamos é o meu ponto. evitar. É E a isso. minha. E você tem feito ações nesse sentido. Eu quero elogiar muito. Queria que você, para encerrar, porque nós já passamos muito do horário Eu tô previsto. achando também, acho que ainda tem mais 1 hora e meia conversando, Aurélio. Não, temos 1h12 agora. Está aqui no computador. Mas para encerrar, assim, para ter a parte final, mas não precisa encerrar com pressa, tá? Aqui não é programa eleitoral. Não é debate eleitoral que você tem 2 minutos. Não, que você falasse um pouco dessa sua trajetória, até como advogado e como não chamo militante, que militante quem tem é a esquerda. Eu até falo assim, eu sou. Ativista. É, ativista piorou, né? Ativista é muito politicamente correto para a direita. Né? Como guerreiro, né? Pronto, guerreiro é uma coisa medieval. Assim, aquela coisa, como cavaleiro, né? Aquela coisa assim. Como cruzado, essa cruzada sua contra a corrupção. Como é que a gente explica o que você tem feito nisso e o que você pretende Aurélio, continuar fazendo? é o segundo ponto que eu trouxe. A tarefa de legislar. A tarefa de legislar é uma tarefa linda que é abandonada pelos nossos vereadores, que é uma função fundamental, inclusive para a qualidade dos serviços públicos. Eu comecei a me envolver com esse tema, na verdade, me envolvi com a política depois que eu entrei na escola. Eu estava em 2008. Eu entrei na escola pública pela primeira vez. Enfim, minha família passou por dificuldades econômicas. Eu parei na escola estadual Pedro Calmon, ali na armação. E eu vi, na verdade, foi o teto caindo sobre nossas cabeças. Eu vi o ventilador pegando fogo e vi o professor de educação física dando aula de matemática.
E aí eu entendi que, na verdade, não adiantam leis, né? Possivelmente, é possível que nós tivéssemos aquela época uma lei dizendo, olha, as escolas de Salvador, elas precisam manter em condições, as escolas estaduais da Bahia precisam manter em condições os seus espaços, ou uma lei que proibisse um professor de educação física dando aula de matemática. Mas o que faltava de fato na ponta era a falta de fiscalização. Né? E depois de alguns anos, quando eu comecei a me envolver no direito, aí que sim que as coisas, né, Tico e Teco, se juntaram e disseram, é isso aqui. Né? E a partir daquele momento, eu comecei a me envolver, sobretudo depois de ter me formado, a me envolver profundamente, mais profundamente mesmo, no tema da fiscalização da nossa cidade. É uma cidade que possui um orçamento milionário, a Câmara Municipal de Salvador possui um orçamento de quase 200 milhões de reais. É uma cidade que possui uma série de dificuldades estruturais, é uma cidade que as pessoas, que a imprensa, querendo ou não, é reflexo da nossa iniciativa privada. Nossa iniciativa privada é pequena, a independência da nossa imprensa, infelizmente, também é pequena. Né? Então você precisa ter ali um papel de alguém que aponte os problemas, que aponte as falhas na licitação, aponte as falhas na execução, aponte o que está acontecendo de errado durante e fora da pandemia. Né? Então, a partir daquele momento, antes de me formar, comecei a engajar no movimento a favor da liberação do Uber na cidade, contra essa máfia de corporações, né, que infelizmente utiliza o nome dos taxistas para ir contra o desenvolvimento econômico, contra todo o resto, né, o conjunto de consumidores da cidade. Comecei a me envolver no debate da reforma da Previdência de uma maneira mais forte a partir do ano passado. Comecei a mover ações, pedidos de informação, e aí desde o pedido de informação que fiz lá atrás sobre a Câmara Municipal, que vai nos render ainda boas conversas, Aurélio, até outras ações que foram as ações que tomei mais recentemente, que deram aí um pouco mais de visibilidade, né, Aurélio, ao nosso trabalho, que foi na época do Covidão, né, do Covidão do governo Rui Costa, na verdade não na época, né, tá durando ainda esse processo. Então denunciei tanto uma licitação absurda, né, que nós pagamos antecipadamente, pagamos fiado, né, por assim dizer, pagamos fiado não, pagamos antecipadamente, no caso foi o fiado às avessas, né? A gente pagou antecipadamente e não recebeu, né? E vai receber depois a compra de respiradores que acabaram, na verdade, nunca chegando à Bahia. Foram distribuídos em propinas de quase uma ordem, numa conta que eu fiz há alguns meses atrás, agora me falhou, mas se não me engano, na ordem de quase 30 milhões de reais, né? De quase 20 milhões de reais, numa licitação de 49. Ou seja, numa licitação de 49, quase 20. Eu te confesso que eu te confesso que não tenho acompanhado esses casos específicos. Especificamente é da empresa Riquer, eu sei. Que prendeu 3 pessoas. Eu não tenho acompanhado especificamente, eu não gosto de opinar sobre uma coisa que eu não tenho acompanhado especificamente, até para não cometer injustiça, aquela coisa. O que eu acho fundamental, eu sempre digo, é que tenha pessoas como você que acompanhem isso e que fiscalizem. Seja o que for, o que acontecer, seja no âmbito municipal, estadual, federal, o que acontecer tem que fiscalizar. Até porque às vezes você está ajudando o gestor. No federal, eu sou servidor federal, eu sei disso. Às vezes você está ajudando o presidente da República quando você fiscaliza o cara que está roubando lá embaixo e ele não sabe. Ele, presidente, não sabe. Ele vai ser ajudado. O governo, não estou falando do presidente, não vamos personalizar. O governo ganha, às vezes, com mais gente fiscalizando na ponta. Principalmente, e aí vamos falar do município, e aí entra o papel do vereador, nas chamadas verbas destinadas. Vamos cuidar disso. Existem aquelas verbas destinadas que vêm da União, e vai parar no município. A gente vê isso muito nos bairros, várias placas nos bairros. Estamos vendo lá em Águas Claras agora, estão lá, Águas Claras está concentrando na rua, ela tem uma placa do governo municipal, da prefeitura, dizendo que está concentrando na rua, e tem uma placa do governo federal dizendo que deu recurso para consertar a rua. Então, isso também ajuda, de repente, o papel do vereador de poder estar junto com as instituições de controle, com a Secretaria de Finanças e Controle da União e tal, de poder estar apontando os erros que existem, os desvios que existem na utilização desses recursos, que são preciosos para o município. Né? A gente tem visto, e também um detalhe também, Rodrigo, só também para encerrar, eu sei, não quero levantar de novo a polêmica, eu vi a prefeitura melhorando
muitas escolas realmente tem que reconhecer o trabalho do prefeito nesse sentido, municipais, mais do que as estaduais, as municipais têm se destacado na periferia de Salvador com boas escolas municipais em termos de prédio, daquilo que você estava falando de infraestrutura. Em Pau da Lima tá linda aquela escola, tem outras bonitas. Agora, tem que cuidar do que se ensina ali dentro, né? E tem que cuidar da qualidade do ensino, da qualidade que os professores estão indo, como você disse, está tendo a frequência, está tendo a participação, os pais estão participando da gestão. Se os pais não participarem da gestão, não vai para lugar nenhum. E isso, Aurélio, não é um ponto apenas do governo do estado, né? Eu acabei de denunciar um escândalo, teve outro, né? Que 44 milhões que deram para uma empresa fantasma que vende roupa em Los Angeles. Tem situações assim absurdas, mas também se refere à vida do cidadão, porque veja, o que você acabou de falar, é a qualidade do ensino, é a qualidade do transporte público, é se tem médico na UPA, é se o professor vai para a escola, é saber se os recursos que a Secretaria Municipal de Educação destina às escolas está sendo bem executado. É você verificar se a execução orçamentária da cidade, por exemplo, na área de enchentes, de contenção de encostas, tem sido executado. Né? Porque a gente fala da morte, mas a gente não fala do recurso que foi destinado lá atrás e que acabou caindo na propaganda, na comunicação institucional da prefeitura. Esse é outro absurdo também que eu espero que você Entendeu? combata Então, como vereador, é que é uma jabuticaba brasileira esse. O que o município, o Estado e a União gastam para divulgar o que está fazendo, a título de propaganda da bondade do governante, como se fosse bondade dele, isso até para nossa cultura política é muito ruim, né? Essa liberalidade com a verba de comunicação dos municípios, que não é uma verba para informar, ela acaba sendo uma verba para fazer propaganda da bondade do governante. E você vê a guerra, né? Você vê a guerra de um lado, a melhor cidade do Brasil, do outro lado, o melhor governo do Brasil, do outro lado, o melhor governo federal do Brasil. E aí tem uma guerra de placas que, na verdade, não informa. E aí eu acho que uma lei que seria fundamental, né, para melhorar esse ecossistema, né, de propaganda, é que eu digo, a gente legisla muito, legisla mal, a gente tem que legislar bem e pouco, naquilo que importa. E aí um tema que eu acho que é interessante é tentar vincular em cada propaganda institucional o valor daquela campanha. Né? Porque aí o cidadão vai saber, olha, eu estou investindo aqui milhões no metrô, milhões nas escolas municipais, mas estou investindo também 1.800.000 reais para divulgar que eu estou investindo nas escolas estaduais e no metrô. Fundamental. O cidadão não somente vai ficar sabendo, né, daquilo que o governo faz de correto, como também vai ficar sabendo daquilo do que o governo faz, né, de positivo, como vai ficar sabendo também quanto custa a propaganda, né, que chega aos nossos olhos para a gente conhecer isso, né? Para a gente conhecer essa situação. Enfim, são vários temas, Aurélio. Já tentando encaminhar para o final, já que eu sei que é uma preocupação sua, dizer para você que você é um cara realmente diferenciado, que vem apresentando um trabalho de absurda qualidade. Seus vídeos, entrevistas são também super interessantes. Indico os outros, né, da minha playlist. Claro, essa, se você escutou até agora, eu espero que você escute mais de 2 minutos. Não, você tá entrando na lista do Pensa Bahia. Tá começando o Pensa Bahia aí. Vai entrar em 2 playlists, a de convidados, que é geral, e o Pensa Bahia. E é isso. Lhe agradecer pelo seu trabalho, agradecer de fato como cidadão, não é como amigo, mas agradecer como cidadão o trabalho que você vem realizando na divulgação dos bairros da cidade, na divulgação da cidade. Eu acho que você é um cara que é um gaúcho, né, que se apaixonou perdidamente aí pelo nosso ninguém estado. Diz isso. Olha, eu fiquei 8 anos no Conselho de Cultura, ninguém disse essa palavra. Graças a Deus. De tal maneira que me reconhece como a minha etnicidade soteropolitana e baiana. Baiana também, porque eu morei no interior. Eu me sinto em casa aqui, não é lá que eu me sinto em casa. É aqui. Amigo. E muito obrigado pelo espaço que você me cedeu aqui no seu canal. Eu espero que seus seguidores aí possam conhecer um pouco mais do meu trabalho, da minha história. Eu não foquei muito na minha história, comecei a debater outros temas que eu acho que são mais interessantes para quem nos escuta. Falei de PDDU, falei de mobilidade urbana, falei de serviço público, fiscalização, papel do vereador. Eu peço que todos que chegaram até aqui me sigam nas redes sociais, né? Rodrigo Ara, você procura, você acha em todas. E agradecer mais uma vez ao seu trabalho e à oportunidade, Aurélio. Muito obrigado. Beleza.
vamos sempre, você sempre alerta a melhoria, isso é uma causa minha, a melhoria da qualidade da representação popular, principalmente nesse legislativo tão querido que é o de Salvador, que tem uma história linda para contar. Essa Câmara de Salvador é uma Câmara que está aqui desde 1549, com uma longa história que tem que ser revitalizada. Valeu, grande abraço. Valeu. Grande abraço, Aurélio. Fique bem.